Se você acha que roncar é só um barulho incômodo, você pode estar ignorando um sinal de alerta importante do seu corpo. Pense comigo em uma situação muito comum. Alguém deita para dormir, começa a roncar alto, a pessoa ao lado se incomoda, às vezes cutuca, às vezes reclama, mas no dia seguinte tudo segue como se fosse apenas um detalhe sem importância. E é justamente esse o ponto que quase ninguém percebe. O ronco, em muitos casos, não é apenas um som. Ele pode ser um sinal de que algo não está funcionando bem enquanto você dorme. Hoje eu vou te explicar de forma clara e direta o que realmente acontece no seu corpo durante o sono, porque isso pode estar ligado ao coração e ao cérebro. E qual é o detalhe que muda completamente aí a forma de enxergar esse problema. Antes de qualquer coisa, entenda comigo o que é o ronco, porque isso já muda muita coisa. O ronco acontece quando o ar passa com dificuldade pela garganta durante o sono e faz os tecidos daquela região vibrarem, tá? Imagine um pedaço de tecido sendo atravessado por um vento irregular, produzindo aquele som característico, né? Isso pode acontecer por vários motivos simples, como dormir de barriga para cima, estar muito cansado ou até ter consumido álcool à noite, que isso relaxa a musculatura. Até aqui estamos falando de algo relativamente comum, mas existe um ponto crucial que você precisa entender. Nem todo ronco é igual. Existe o ronco simples, que pode não trazer grandes consequências, e existe o ronco acompanhado de pausas na respiração. E é exatamente aqui que começa o verdadeiro problema. Essas pausas na respiração levam a uma condição chamada apneia obstrutiva do sono. Traduzindo de forma bem simples, é como se durante o sono a passagem de ar fosse bloqueada por alguns segundos repetidamente. É como tentar respirar por um canudo que de repente amassa e impede aí a passagem de ar. E isso não acontece uma única vez na noite, Pode acontecer várias vezes por hora, durante toda a noite. Muitas vezes a pessoa não percebe, porque esses episódios são rápidos e o cérebro a desperta, desperta a pessoa brevemente ali apenas para retomar a respiração, sem que ela tenha consciência disso. E aqui está um ponto que chama muita atenção. Você pode estar dormindo e ao mesmo tempo tendo pequenas interrupções na sua respiração várias vezes por noite. Os sinais disso costumam aparecer de forma indireta: ronco alto e irregular, pausas na respiração observadas por quem dorme ao lado, engasgos durante a noite, sensação de sono não reparador, cansaço ao acordar, dor de cabeça pela manhã e sonolência durante o dia são pistas bem importantes. Muitas pessoas acham que dormiram aí 8 horas, mas acordam como se não tivessem descansado nada. E isso acontece porque o sono foi fragmentado, interrompido várias vezes sem que a pessoa percebesse. Mas antes de falar como o ronco realmente afeta o coração e o cérebro, se você quer parar de agir por tentativa e erro e começar a cuidar da sua saúde com método e base científica, quero que você conheça aí o curso Sempre Saudável 40+. É um programa estruturado para ajudar você a entender seu corpo e tomar decisões mais seguras para a sua saúde. Clique aqui embaixo no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e conheça. E se não for inscrito aqui no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo, tá bom? Me siga também lá no Instagram para acompanhar conteúdos mais curtos e coisas do meu dia a dia. Agora observe comigo aqui o que acontece dentro do corpo nesses momentos, porque é aqui que começa a conexão com a saúde do coração. Cada vez que a respiração para, o nível de oxigênio no sangue diminui. E o corpo entende isso como uma situação de perigo. É como um alerta interno sendo disparado repetidamente ao longo da noite. Para reagir, o organismo ativa um sistema de alerta que aumenta a frequência cardíaca, eleva a pressão arterial e libera substâncias relacionadas ao estresse. Em termos simples, seu corpo entra em modo de sobrevivência várias vezes enquanto você deveria estar descansando. Com o tempo, esse processo repetitivo aí gera desgaste.
A pressão arterial tende a se manter mais elevada, os vasos sanguíneos ficam mais rígidos e inflamados e o coração passa a trabalhar mais do que deveria. Imagine alguém sendo acordado aí várias vezes durante a noite para correr alguns metros. Mesmo que sejam corridas curtas, o corpo não consegue se recuperar adequadamente. É isso que acontece com o coração. Ele não tem o descanso que precisa. E ao longo dos anos, isso pode aumentar o risco de problemas cardiovasculares, incluindo o infarto. Mas não é só o coração que sofre. O cérebro também é impactado por essas quedas repetidas aí, de oxigênio, tá? Cada oscilação interfere na qualidade da circulação do sangue no cérebro, circulação cerebral, podendo prejudicar os vasos que levam sangue ao mesmo, né, ao cérebro. Com o tempo, isso pode aumentar o risco de acidente vascular cerebral, especialmente o tipo em que ocorre obstrução do fluxo sanguíneo. Além disso, essas alterações podem afetar a memória, a atenção e a clareza mental. Muitas pessoas relatam dificuldade de concentração e esquecimentos frequentes, sem imaginar que o problema pode começar durante o sono. Não é só o coração, o cérebro também sente os efeitos desse processo silencioso. Agora, é muito importante manter equilíbrio nessa informação, porque nem todo ronco significa que você terá um infarto ou um AVC. O que a ciência mostra de forma consistente é que existe uma forte relação entre a apneia do sono, especialmente nos casos moderados a graves, e aumento do risco de problemas cardiovasculares e cerebrais. Ou seja, o ronco, quando associado a essas pausas respiratórias, pode ser um sinal de alerta importante. Mas o ronco isolado, sem outros sintomas, nem sempre representa risco significativo. Essa diferença é essencial para não gerar medo desnecessário, mas também para não ignorar um possível problema, ok? Por isso, existem sinais que você não deve deixar passar. Se o ronco é alto e frequente, se alguém já observou que você para de respirar enquanto dorme, se você acorda cansado mesmo após várias horas na cama, se sente dor de cabeça ao acordar ou tem sono excessivo durante o dia, isso merece atenção. Não é algo para ignorar. É o tipo de situação que vale a pena investigar com mais cuidado. Alguns fatores aumentam a chance desses problemas acontecerem. E muitos deles são comuns após os 40 anos. O excesso de peso é um dos principais, porque o acúmulo de gordura na região do pescoço pode estreitar a passagem de ar, tá? Um pescoço mais largo, alterações na anatomia da garganta, o envelhecimento natural da musculatura e o uso de álcool à noite também contribuem, porque relaxam ainda mais as vias respiratórias. Homens têm maior frequência desse problema, mas mulheres também podem ser afetadas, principalmente com o passar dos anos. Ou seja, existe uma grande chance de identificação aqui, tá bom? A boa notícia é que existem formas de ajudar o corpo a reduzir esse risco, mas é importante entender que não se trata de proibições absolutas, e sim de ajustes individuais. Em alguns casos, a perda de peso já melhora bastante o quadro. Evitar o consumo de álcool antes de dormir pode fazer diferença também significativa. Dormir de lado em vez de barriga para cima pode reduzir a intensidade do ronco em algumas pessoas. Manter horários regulares de sono e cuidar da qualidade do ambiente também ajuda. São medidas simples, mas que, quando aplicadas de forma consistente, podem trazer benefícios reais. No entanto, quando existe suspeita de apneia o passo mais importante é buscar a avaliação adequada. Muitas vezes é necessário um exame do sono para confirmar o diagnóstico e entender a gravidade do problema. E dependendo do caso, pode ser indicado um tratamento específico. Um dos mais conhecidos aí é o uso de um aparelho chamado CPAP, que mantém as vias aéreas abertas durante o sono por meio de um fluxo contínuo de ar. Em termos simples, ele evita que a passagem de ar feche durante a noite. Embora pareça desconfortável no início, muitas pessoas relatam melhora importante na qualidade do sono, na disposição e até na pressão arterial. Existe também um erro muito comum que precisa ser corrigido, porque ele atrasa o diagnóstico de muitas pessoas.
Muita gente passa anos tratando o ronco como algo normal, como se fosse apenas uma característica da idade ou algo inevitável. Mas é importante entender uma coisa: normal não significa saudável. Só porque algo é comum não quer dizer que deve ser ignorado. O corpo costuma dar sinais antes de desenvolver problemas maiores e o ronco pode ser um deles. E aqui está o detalhe que muda tudo. O problema não é o barulho do ronco em si, isso já incomoda bastante. O verdadeiro risco está no que pode estar acontecendo por trás dele. Quando existe apneia, ou seja, quando o ar para de passar repetidamente durante o sono, o impacto no organismo deixa de ser apenas um incômodo e passa a ser um fator de risco real ao longo do tempo. É essa interrupção da respiração silenciosa e repetida que pode afetar o coração e o cérebro. Muitas vezes quem percebe primeiro não é você, é a pessoa que dorme ao seu lado, que observa as pausas, os engasgos, o padrão irregular da respiração. E isso pode ser um alerta importante. Por isso, vale a pena ouvir, observar e levar a sério. Ou seja, se alguém está falando que você está roncando demais ou engasgando, leve a sério. Agora me conta uma coisa, com sinceridade, tá? Você ou alguém próximo ronca dessa forma? Já percebeu pausas na respiração ou acorda cansado mesmo depois de dormir? Escreva aqui embaixo nos comentários, porque a sua experiência pode ajudar também outras pessoas a perceberem algo que ainda não tinham notado. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém da sua família, tá bom? Às vezes uma simples conversa pode ser o primeiro passo para prevenir algo muito maior. Vou ficando por aqui, fique com Deus, se cuide e um grande abraço.